Shalom, meus Haverim, Shalom Lekulam, Boketov, Shalom a todos, sou Azarias Ávido Ben Eliyahu, estou aqui mais uma vez, meus Haverim, trazendo um estudo do livro de Guiliana, do livro de Revelação, Apocalipse, para todos os meus Haverim que acompanham os estudos aqui no meu canal. Tá certo? Então, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 2. Esses estudos, eles são estudos comentados, versículo por versículo, tá bom? A gente vai fazendo a leitura e comentando versículo por versículo, fazendo uma conexão com o restante das Sagradas Escrituras, principalmente com o Sagrado Taná, tá bom? Então, nós vamos hoje dar início aí ao estudo do capítulo 2 de Guiliana, ou comumente conhecido pelo termo grego Apocalipse. Para quem não sabe, o livro de Apocalipse, né, a literatura apocalíptica, ela tem origem ali no período intertestamentário, né, que vai entre o profeta Malaquias até ali o período do Segundo Templo, né, com Mashiach e Yeshua. Então, a literatura apocalíptica, ela se forma nesse período, entre o livro de Malaquias até o período do Segundo Templo com Mashiach e Yeshua, chamado aí de período intertestamentário. Foi ali onde se formaram a literatura apocalíptica, como, por exemplo, o livro de Daniel, a história de Daniel, né, onde tem toda aquela linguagem apocalíptica, onde se formaram também os livros apócrifos de Esdras e Primeiro Enoque. Então, foi durante esse período em que se formou a literatura apocalíptica. E os Rachalia, os apóstolos, né, do Rabino Yeshua HaNotzeri HaMashiach, eles eram familiarizados com essa literatura. Por isso que nós temos hoje o livro de Apocalipse de Yohanan, o livro de Guiliana de Yohanan, que tem essa linguagem mística, uma linguagem apocalíptica. Quando a gente fala mística, nós nos referimos a uma linguagem cabalística, uma linguagem, como é uma mensagem revelatória, né, que vai além dos nossos pensamentos e que vai além, né, desse mundo onde nós vivemos, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Então, hoje nós vamos dar início ao capítulo 2. Nós já temos a introdução, o vídeo de introdução aqui no canal. Temos também o capítulo 1, que nós fizemos o estudo, tá certo? O capítulo 1. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 2. Já que entrando no capítulo 2, nós vamos ter a mensagem às congregações messiânicas, né? Ou também chamado congregações nazarenas, tá bom? Então, a Bíblia que eu uso é a Bíblia Kadosh Israelita Messiânica, ela está em espanhol, porém, se você clicar aqui nesse botão no seu computador, você pode traduzir essa página para a língua portuguesa, ou seja, você pode traduzir a Bíblia para o português usando aí o Google Tradutor da sua Bíblia, tá bom? Porém, essa Bíblia ela é publicada somente na língua espanhola e também, eu creio que na língua inglesa, tá certo? É a Bíblia Kadosh Israelita, Nazarena ou Messiânica, tá bom? Então, nós vamos começar com esse estudo. Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Então, vamos direto ao ponto, para o Hashem. Então, o conselho que eu dou é que antes de você iniciar o estudo, de você colocar o vídeo para você iniciar o estudo do caso aqui do livro de Guiliana, porque o livro de Guiliana ele está respaldado dentro do Taná, então vamos dizer que nós estamos fazendo um estudo do Taná, tá bom? O estudo do Taná sagrado. Não, nós não estamos fazendo um livro do Apocalipse, nós fazemos um livro do Taná, porque toda a literatura da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, nós fazemos um paralelo com o Sagrado Taná. Então, quando eu digo que eu estou estudando as Escrituras, eu digo que eu estou estudando o Sagrado Taná. Não digo que eu estou estudando as Escrituras da Aliança Renovada, porque não existe escritura da Aliança Renovada. O que existem são documentos históricos, né, da Aliança Renovada. E nós fazemos esse paralelo
com o Taná Sagrado. A nossa vara de medir é e deve ser o Taná, ou seja, a Torá e os profetas, tá bom? Nós nunca devemos estudar os escritos dos Ketuvim Netzarim, ou chamado também de Brit Hadashah, isolado do Taná. Sempre devemos estar fazendo aí o paralelo com o Taná. Então, quando eu digo que eu vou estudar Sagradas Escrituras, independente se eu vou estudar somente um escrito dos Ketuvim Netzarim, né, da Brit Hadashah, ou Novo Testamento, eu afirmo, eu estou estudando o Taná, certo? Então, a sua fala deve ser essa. Eu estudo o Taná Sagrado. Mesmo que eu acabei de falar, mesmo que você esteja estudando somente um livro, né, do dito Novo Testamento, que é Tuvim Netzarim para os Netzarim e Brit Hadashah para os messiânicos, mesmo que eu esteja fazendo somente uma leitura ou um estudo, eu estou estudando o Taná, porque tudo que você for estudar, seja o Novo Testamento, seja o Talmud, seja os escritos do Zohar, qualquer escrito você deve colocar o Taná Sagrado escrito acima de todos eles, tá certo? A nossa vara de medir é a Torá escrita, a Torá escrita e os profetas, tá bom? Se em todos esses escritos históricos, né, tem algo ali que não está batendo com o que está lá na Torá e nos profetas, você deve descartar, tá bom? Então, a nossa principal regra de fé é, são a Torá e os profetas, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco para os cristãos, e os profetas, tá certo? Então, o que a gente chama comumente no mundo cristão de Velho Testamento. Esse é o Taná que eu estou me referindo, o Velho Testamento. Então, é, a nossa vara de medir é o Taná, tá bom? Então, quando eu digo que eu vou estudar o livro de Apocalipse, por exemplo, Guiliana, eu estou dizendo, eu vou estudar o Taná, tá bom? E tudo que nós vemos aqui, nós precisamos fazer o paralelo com o que está lá. Como eu fiz no capítulo 1, né? Então, tudo que eu fui fazendo, quando eu fui fazendo a leitura de cada versículo, fui fazendo a referência lá ao Taná e também as palavras do Machia nas 4 Bessorot, 4 evangelhos, certo? Então, você deve fazer esse link, né? Nenhuma passagem das Sagradas Escrituras nós devemos estudar de forma isolada. Você sempre precisa estar fazendo esse link, né, que é para pessoas entenderem o contexto e saberem que aquela mensagem que você está trazendo, ela possui respaldo, ela possui base dentro do Sagrado Taná, ok? Então vamos lá começar. Então, eu peço que antes vocês possam, antes de iniciar o estudo, vocês possam fazer sua tefilá, sua oração, né? Eu peço que vocês possam entregar, né, a vida de vocês a Hashem, ao Eterno, e pedir no seu nome sagrado, Yod Revav He, bendito seja Ele, que Ele possa dar entendimento, sabedoria, que vocês possam discernir, e aquilo que for bom, vocês absorver para vocês. Então, antes de iniciar o estudo, vocês precisam fazer tefilá. Por que que o Azarias não faz a tefilá antes da gente iniciar? Porque que nós não somos cristãos, né? Então, nós não temos esse costume, certo? A tefilá individual, ela é bem mais proveitosa do que uma tefilá coletiva, tá bom? Então, você, primeiro, fazendo essa entrega ao Eterno, você pode aí ter na sua intimidade com o Eterno absorver aquilo que ele deseja que você absorva, tá bom? Então vamos lá, né? Ah, versículo 1, capítulo 2. Escreve ao Meler, Meler é o mensageiro, anjo da Assembleia Messiânica de Éfeso. Eis a mensagem daquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e caminha entre as 7 menorás de ouro. Né? Na sua Bíblia, com certeza você está usando a Bíblia cristã, então vai estar escrito lá igreja, né? Lembrando que esse nome igreja, né, é um nome que vem do grego, eclésia, e que ele passou a se tornar um nome institucional. Então, quando você fala o nome igreja, você entende que você está falando ali de cristianismo, tá bom?
Nós, Netzarim, nós não usamos esse termo igreja, né? Nós usamos o termo Kehilá, que é congregação, Carral, né? Grupo, e, e também nós usamos o termo sinagoga, tá bom? Então, então nós priorizamos, na verdade, né, o nome congregação do que igreja, tá certo? Então, para nós, correto é congregação, tá certo? Ou, em hebraico, né, Kehilá, ou Carral, no grupo todo, Kehilot, né, Kehilot. Então, nós entendemos que quando você fala congregação, você está se referindo às pessoas, ao organismo, tá bom? E quando você fala igreja, você se refere a algo institucional, né? E a gente sabe que o povo do Eterno não é uma instituição. O povo do Eterno é um organismo vivo, certo? É um povo, tá certo? Não refere-se aí a uma instituição. Como na cristandade nós temos diversas instituições, né? Como se fosse uma espécie de empresa. Então, nós, né, Tsarim, nós não cremos assim, tá bom? Então, quando você fala igreja, se tem na ideia uma instituição religiosa. E quando nós falamos congregação, já parte da premissa de um povo. Lembrando que igreja vem do grego, como nós sabemos que a origem das Sagradas Letras não vem do grego, sim do hebraico, então, mais correto falar congregação, que vem de Kehilá. Tá bom, meus Haverim? Então, continuando. Estou um pouco estalecido, mas dá para a gente continuar. Então, nós vimos no estudo passado que as 7 estrelas, elas são símbolos dos 7 mensageiros, né? E a mão direita, ela simboliza as nossas obras, né? Ela tem o símbolo das nossas práticas diárias diante do Eterno. E diz, segura as 7 estrelas em sua mão direita e caminha entre os 7 menorás de ouro. 7 menorás, né? As 7 congregações. Versículo 2. Eu sei o que você tem feito, quanto você trabalhou duro, como perseverou, como você não suporta pessoas más, e você testou aqueles que são chamados de emissários, mas eles não são, e você os descobriu mentirosos. Então, como nós vimos no estudo anterior, né, que no capítulo 1 de Guiliana, nós vemos claramente que as mensagens às 7 congregações da Ásia Menor, elas referem-se tanto a uma mensagem para aquele momento, como também a uma mensagem profética para o futuro, certo? Então, de acordo com todas as passagens que nós estamos lendo aqui, a mensagem servia tanto para aquele momento em que estava passando a congregação de Éfeso, como também, né, para o futuro, ou seja, para os nazarenos no futuro. Então, diz o seguinte, no versículo 2 de novo: Eu sei o que você tem feito, e quanto você trabalhou duro, como você perseverou, como você não suporta pessoas más, e você testou aqueles que são chamados de emissários, mas eles não são, e você os descobriu mentirosos. Então a gente vê aqui claramente, né, que o Eterno, ele mostra claramente que a Beit de Éfeso, né, a congregação de Éfeso era uma congregação sadia, né? Era uma congregação que realmente trabalhava em prol do reino, né? Eles não paravam, eles não eram mornos, né? Eles eram pessoas comprometidas, né, com o Eterno. E eles sempre colocavam à prova aqueles que estavam infiltrados ali no meio deles, né? E sempre eles os desmascaravam, sabendo-se que muitos se filtravam para poder tentar ali destruir o grupo, né? E aí, continuando, versículo 3. Tu perseveraste e sofreste por meu amor, sem desfalecer. Olha aí. Então, quando fala perseveraste e sofreste por meu amor, o amor, frente nas sagradas
Escrituras, no Taná Sagrado, é a obediência, certo? Então, mostra claramente que eles eram obedientes ao Eterno. Eles não deixavam de obedecer às mitzvot, eles não deixavam de viver a vontade do Eterno para viver suas próprias vontades. Versículo 4. Mas tenho isto contra você, você perdeu o amor que tinha no início. Versículo 4. Portanto, lembre-se de onde você estava antes de cair. Afaste-se desse pecado, ou seja, transgressão da Torá, e faça o que fazia antes. Caso contrário, irei até você e removerei o castiçal do seu lugar, ou seja, a menorá, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Menorá. Se você não se afastar do seu pecado, né? Então, aqui está claro, afirmando que, por um momento, eles tropeçaram, né? Por um momento, e eles acabaram esquecendo o amor que tinha no início, ou seja, o primeiro amor. O primeiro amor é a Torá. Então, com certeza, algo estava ali se infiltrando no meio dos nazarenos em Éfeso, em que eles estavam esquecendo a prática da Torá, né? E estavam cometendo algum tipo de pecado de transgressão, que é o que nós vamos ver agora. Versículo 6. Mas você tem uma coisa a seu favor. Você odeia o que os nicolaítas fazem. Eu também odeio isso. Então vamos entender, né? Os nicolaítas, né, é um povo que praticavam, né, coisas abomináveis ao Eterno. Quando você pega aí a origem da palavra nicolaíta, Nicolau, né, você faz uma associação, Nico quer dizer domínio, né? E Lau, povo. Isso vem do grego. Nicolau, domínio do povo. Então, algo que agradava ao Eterno, ali do povo dos nazarenos em Éfeso, era porque os nazarenos em Éfeso, eles não admitiam a centralização do poder no meio deles. E a centralização do poder, Azarias? É como, por exemplo, hoje a cristandade eles têm um líder, né, que é o Papa. E o Papa ele detém todo o poder ali centrado nele. Assim como também as igrejas evangélicas, cada uma delas tem um pastor central e o pastor ele detém todo o poder sobre aquele grupo de congregações. E na visão judaica é diferente, né? Quem detém o poder é o povo. O povo é algo democrático, não é a apresentação não se baseia em uma única pessoa, mas na decisão coletiva do povo. E a sinagoga ela é feita assim, né? Ela é um conjunto, né, de pessoas, geralmente com 10 homens se forma ali o minyan, né? E ali se delega, né, as regras, né, a instituição daquela congregação, daquela beit. E nada é centralizado em um único homem, porque quando a congregação toda centraliza o poder em um único homem, esse homem se torna um nicolaíta, né? Ele se torna alguém poderoso que vai dominar ali o povo da forma como ele quer, né? Então, a congregação de Éfeso, eles não apoiavam esse tipo de coisa, eles odiavam a centralização do poder. Então, o sistema de governo correto do povo do Eterno é um sistema congregacional, onde quem opina é a congregação, e não centralizado. Não existe sede. Esse negócio de sede vem de Roma, certo? Todas as congregações, elas devem possuir sua própria autonomia, sua própria autonomia. Então, se nós temos aqui a nossa congregação, essa congregação tem em torno de 10, 15 pessoas. A congregação vizinha do lado não influencia nem contribui nada na nossa congregação, certo? Nós podemos ter a nossa forma de culto, nossa forma de prestar o serviço ao Eterno, e eles têm a forma deles prestarem serviço ao Eterno. O que que une todo o povo do Eterno? O que une é o Shema Israel.
é, é professar que o Eterno é um, certo? É a prática da Torá, é a prática das mitzvot, é a vivência, é a observância das leis, das mitzvot do Eterno. Então, isso é o que nos une como um único povo, certo? Porém, cada congregação possui a sua autonomia. Assim como você, fazendo a leitura toda das 7 congregações da Ásia Menor, você vai entender que cada uma delas tinha um problema diferente da outra. Então, significa o quê? Que, desde o início, o governo congregacional é autônomo. Cada congregação possui o seu governo próprio, tá certo? Então, nada de criar sede, matriz, esse modelo é papal, esse modelo é romano, não constitui ao que vem do judaísmo, certo? Ou seja, quando a gente fala do judaísmo, né, da prática primitiva de se entender esse tipo de governo. Então, algo que os nazarenos em Éfeso odiavam era esse tipo de prática, tá certo? De centralizar o povo em um único homem, certo? Ou em um único cabeça, sendo que o nosso cabeça é Mashiach. O nosso cabeça, o nosso Rosh é o Mashiach, certo? E acima do Mashiach está o Eterno. Continuando, ah, no versículo 7. Podem continuar aí no capítulo 2, versículo 7. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, diz às assembleias messiânicas ou às congregações nazarenas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no Ganeden do Eterno. Escreva ao Neller da Assembleia Messiânica. Aqui já está iniciando outra coisa. Então, a promessa, versículo 7. Então, como eles combatem o nicolaísmo, né, que é a centralização do poder no meio do povo do Eterno, o Eterno faz uma promessa a eles. Ele diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam que o Espírito, né, o Eterno diz às igrejas, ou seja, as congregações nazarenas, igreja na sua Bíblia cristã. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no Ganeden do Eterno. Então, com a promessa, né, referente aí ao Olam Rabá. Por isso que eu acabei de dizer, né, lá no capítulo 1, diz que são promessas para aquele momento e também para o futuro, certo? Então, aí está claro. Lembrando que a árvore da vida, né, é um ensino cabalístico, né? A árvore da vida, o Ganeden, são ensinos muito fortes dentro da Cabala. O que significa Cabala, Azarias? Cabala é revelação, né? Significa receber aquilo que vem do eterno, né? Então, o livro de Apocalipse, ele tem, sim, o toque aí da verdadeira Cabala, a verdadeira Cabala, ok? Versículo 8. Esmirna, né? A palavra esmirna é uma palavra que significa gosto amargo, né? Gosto amargo. Então vamos ver aqui a mensagem do Meller, do mensageiro, a Esmirna, Congregação Nazarena em Esmirna. Eis a mensagem do primeiro e do último, que morreu e voltou à vida. É que nem eu falei no início, né? O Mashiach, ele é o primeiro que recebeu imortalidade por meio do Eterno, e ele é o último que foi ressuscitado pelo próprio Eterno, tá bom? Sendo que a humanidade, tanto na primeira como na segunda ressurreição, ouviram a voz do Mashiach, não do Eterno, como o próprio Mashiach diz lá em Yohanan, capítulo 5, que todos ouvirão a voz, né, do Ben Elohim, ou seja, do Filho do Eterno, e eles ressuscitarão. Então, quando nós formos ressuscitar, seja na primeira ou na segunda ressurreição, nós ouviremos a voz do Ben Elohim, ou seja, do Mashiach, nos chamando, tá certo? E não do Eterno. Só o único que ouviu a voz do Eterno na ressurreição foi o Mashiach.
ok? Por isso que ele foi o primeiro e é o último, ok? Continuando, versículo 9. Eu sei o que você está sofrendo, quão pobre você é. Apesar disso, você é rico. E eu conheço os insultos daqueles que se chamam Yehudim, mas eles não são. Pelo contrário, eles são a sinagoga de Hassatã. Então, a gente vê aqui claramente, né, que a congregação de Zimina era uma congregação humilde, uma congregação pobre, né? Mas o Eterno disse que eles eram ricos pelo fato deles serem perseverantes. Haviam enfrentado, haviam se infiltrado neles alguns que se chamavam Yehudim, né? Judeus, né? Mas na verdade eram pagãos travestidos de judeus, que é o que acontece hoje aí, né? Muitos cristãos se vestindo com características judaicas, né? Na verdade não são, né? Eles estão ali somente para atrapalhar o povo, mas não para proclamar que o eterno é errado, mas para ensinar idolatria. Então havia esses infiltrados lá no meio deles, ensinando coisas que não condizem com a Torá, né? Hoje nós vemos muito esse exemplo, né? Por isso que nós pegamos aqui o livro de Guiliana, com as mensagens das 7 congregações nazarenas. Nós percebemos que é uma mensagem tão atual que quando você lê isso aqui, você só lembra do que acontece hoje, né? Pessoas infiltradas no meio dos Yehudim, tanto dos Mexirim, dos messiânicos, como dos Netzarim, dos nazarenos, e também dos ortodoxos, né? Dos ultra-ortodoxos, se dizem Yehudim, mas na verdade não são, né? São cristãos travestidos de judeu. E eles são a sinagoga de Hassatã. Por quê? Porque estão ali para levar o povo à idolatria, certo? Nós temos que ter muito cuidado com isso. O versículo 10 diz: Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Veja, a Satã lançará alguns à prisão para colocá-los à prova, e eles terão tribulação por 10 dias. Permaneceis cheios de fidelidade até a morte, e dar-vos-ei a vida com coroa. Então, sabemos claramente que aqui é uma promessa para aquele momento. Porém, dentro da história, né, sabemos claramente que o povo do Eterno, os Netzarim, eles sofreram muito nas perseguições de Roma, né? Sofreram muito. E aqui tem um significado, esses 10 dias proféticos, né? Pode ser 10 anos, porque um dia em profecia é um ano para o Eterno, então pode ser 10 anos. 10 anos de sofrimento ali, de perseguição, aquele povo, certo? Mas o Eterno faz a promessa, aqui no versículo 11, ele diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Arua HaKodesh está dizendo às congregações de Netzarim. Aquele que prevalecer não sofrerá nenhum dano da segunda morte. Então, qual é o dano da segunda morte, Azarias? O dano da segunda morte, né, é você ressuscitar na segunda ressurreição e você ser lançado no lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte, certo? Então, se você não ressuscitar na primeira ressurreição, e ressuscitar na segunda, você tem que pedir ao Eterno que ele não lhe lance no lago de fogo. Ou seja, não é na Gerena, né? A Gerena eterna, ou seja, na destruição, na aniquilação total da sua alma. Então, esse é o dano da segunda morte. O que nós não devemos temer não é a primeira morte. Essa morte que nós temos agora do corpo mortal, é claro que ninguém quer morrer, né? Mas essa morte que nós temos aqui do corpo mortal, ela é uma morte passageira. Por quê? Porque um dia todos nós iremos ressuscitar, né? Então ele deixa aqui bem claro, aquele que prevalecer não sofrerá nenhum dano da segunda morte, ou seja, você irá ressuscitar na segunda ressurreição e viverá para sempre no Olam Rabá, ou seja, no reino eterno. Bom, dando continuidade. Escreve ao Meler da congregação nazarena de Pérgamo. Eis a mensagem daquele com a espada afiada de 2 gumes. Uma espada afiada de 2 gumes é a Torá, como falei desde o início, é a Torá, certo? Então, a palavra Pérgamo, né, ela tem um significado aí
envolvendo idolatria, né? Então, aqui nós já chegamos ali naquela era em que houve a introdução da idolatria no meio da comunidade netzarim, entrando numa espécie de apostasia, né? Apostasia. Ou seja, aqui nós vimos claramente que a congregação nazarena ela foi deturpada pelo Império Romano, se tornando o que a gente conhece hoje como a Igreja do Império. É por isso que essa, né, congregação ela é simbolizada como uma mulher prostituta, porque é como se eu fosse a noiva do Eterno, mas que eu me entreguei à prostituição, ou seja, me entreguei à idolatria, né? Então é aqui nesse período, já saindo ali das perseguições de Roma, com Esmirna, a gente vê ali Éfeso no contexto primitivo da Beit, né? Não permitindo a centralização do poder. Aí entre Esmirna, como se fosse o período de perseguição ali, com Nero e outros imperadores, né? De Roma, perseguindo os netzarinhos, os nazarenos, e já chegando em outro contexto em que os nazarenos eles entram numa total apostasia, não só os nazarenos, mas também os nossos Haverim e Erudim ortodoxos, hoje os ortodoxos, né, que são chamados de judeus ortodoxos. Na época, todos eram um único povo, entrando aí num período de apostasia. Então, Pérgamo ali já é uma era, ali entre o terceiro e o quarto século, entre o ano 380 a 450, é um período de apostasia total, né? Ou seja, um vínculo maior do povo Yehudim e Yehudim Netzarim, judeus nazarenos, se envolvendo com a idolatria de Roma, institucionalizando, centralizando o poder, que era algo que era contra lá no início em Éfeso, e em Pérgamo se institucionaliza, por isso que eu disse que o termo igreja é um termo institucional. Então, ali se institucionaliza a religião romana. Então, é aqui, né, que está o início da religião romana, né? Por isso que ele diz, eis a mensagem daquele com a espada afiada de dois gumes, a Torá, né? Aí ele vai dizer no versículo 13, eu sei onde você está morando, onde está o trono de Rassatã, Roma, ok? Trono de Rassatã, Roma. Você ainda mantém o meu nome, você não negou a confiança em mim, nem mesmo quando meu fiel servo Antipas foi morto em sua cidade, onde Rassatã mora, Roma. Antipas foi morto em Roma, certo? Então, o que que o Eterno está querendo dizer aqui? Que mesmo havendo essa institucionalização, né, o surgimento da cristandade ali no período do quarto século com Constantino, né, o Eterno ainda preservava um remanescente, um, um grupo pequeno que não havia se contaminado totalmente com a idolatria. No versículo 14 ele continua: no entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem algumas pessoas que se apegam aos ensinamentos de Balaão, que ensinou Balaque a enganar os filhos de Israel para que comessem comida que havia sido sacrificada a ídolos e cometessem pecados sexuais. Então tá aí o início da idolatria, né, das práticas contra a Torá, né, e também da centralização do poder por meio do Papa, né? O versículo 15 já deixa bem claro quando ele diz: da mesma forma você também tem os ensinamentos dos nicolaítas, ou seja, domínio do povo. Então ali se institui a religião romana, tá certo, meus caverem? Religião romana que eu falo é o que hoje a gente conhece como cristandade, certo? 16. Portanto, afaste-se desses pecados, dessas transgressões. Caso contrário, virei a você muito em breve e farei guerra contra eles com a espada da minha boca. A guerra que ele fala, né, é uma batalha espiritual. E a espada de sua boca é a Torá. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, a Ruach HaKodesh, está dizendo às congregações
nas arenas, as assembleias messiânicas. Aquele que prevalecer, eu lhe darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, aqueles que não se envolveram com a idolatria e com a institucionalização da comunidade nazarena, institucionalização ali da igreja romana, né, por, pelo envolvimento de muitos judeus com o Império Romano, né? Então, o que é que a gente entende? Que aqueles que não se envolveram, o Eterno promete, né? Que lhe darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, promessas, né? Para estar no reino eterno. Versículo 18. Escreve ao Meler, que está em Tiatira. Eis a mensagem do Filho do Eterno, do Ben Elohim, cujos olhos são como chama de fogo ardente e cujos pés são como bronze polido. Então, aqui, Tiatira, né, a gente está entrando num período de sofrimento. Né? Mais uma vez, o povo do Eterno passa por um período de perseguição e sofrimento. Só que agora, não por Roma civil, por uma Roma institucional, uma Roma política, mas por uma Roma religiosa. Tá certo, meus Raveri? Então, a Igreja Católica Romana, ela institui ali uma perseguição ao remanescente, aqueles que não se envolveram com a religião romana, que se permaneceram fiéis ali à palavra do Eterno, à Torá Sagrada, à espada de dois gumes. Então, aqui em Tiatira é uma era, né, que já inicia ali uma perseguição a esse remanescente, tá certo? Então, vamos ler aqui, versículo 19. Eu sei o que vocês estão fazendo, conheço o seu amor, confiança, serviço e perseverança. E eu sei que você está fazendo mais agora do que antes. Ou seja, perseguição, né, pela religião romana. Né? Aqui nesse período, nós vemos claramente ali a perseguição nas cruzadas, né? Depois a Inquisição Católica, né? E também uma perseguição massiva àqueles que não queriam se envolver com a religião de Roma, ou seja, Igreja Católica Romana, certo, meus Haveri? Versículo 20. Tenho, porém, contra ti e continuas a tolerar aquela mulher Jezabel, Jezebel, que aquela que se diz profetiza, mas ensina e engana os meus servos para que cometam pecados sexuais e comam alimentos que foram sacrificados a ídolos. Então, aqui a gente vê claramente que essa mulher, Jezabel, né, é um símbolo, mulher é congregação, é um símbolo da Igreja Católica Romana. Então, Jezabel aqui é um símbolo da Igreja Católica, tá certo? É um símbolo que leva os filhos de Israel a cometer pecados sexuais e comer comida sacrificada a ídolos, ou seja, leva-os à perdição da idolatria, tá certo? Então aqui está bem claro, pecados sexuais, quando diz, não refere somente à fornicação, ao adultério de forma carnal, mas algo espiritual, leva-os a praticar coisas contrárias à Torá. Por isso que no início, né, ele diz que os seus olhos, né, que no versículo 18, são como chamas de fogo, né? E os seus pés são como bronze polido, porque ele está atento, ele está atento. A versículo 21. Dele tempo para se converter dos seus pecados, mas ele não quer se arrepender de sua imoralidade. Então a estes o Eterno deu um tempo para sair de Babilônia, sair de Jezabel e se voltar ao Eterno. Porém, esses não querem. Então, foi a maioria, né? A maioria se dispersou e a minoria ficou com Hashem, um remanescente. Que hoje esse remanescente, Baruch Hashem, cresce, né? Cresce cada dia, né? Que são os nossos irmãos Netzarim, os nossos irmãos Meshirim, messiânicos,
os nossos irmãos ortodoxos, né, os ultra-ortodoxos, né, graças à formação da nação de Israel, o povo do Eterno tem crescido na terra. Tanto os endurecidos, que não creem que Yeshua é Mashiach, quanto aqueles que absolvem Yeshua como Mashiach, né, e que proclamam que o Eterno é um, que o Eterno é Had. Né? Então, esse povo ele tem crescido. E muitas pessoas já têm abandonado aí completamente a idolatria, né? As, as falsas religiões, as religiões que levam as pessoas a se afastarem de Hashem. E nós, cada vez mais crescendo, abraçando aí a Torá e proclamando que o Eterno é Had, que além dele não há outro. Baruch Hashem. Continuando, versículo 22, capítulo 2, versículo 22. Por isso a coloco doente na cama, e os que cometem adultério com ela coloco na grande tribulação, a menos que se convertam dos seus pecados relacionados ao que ela faz. Né? Então a gente vê aqui que essa grande tribulação é, na verdade, a perseguição, né, de muitos, não dos que são fiéis ao Eterno, mas daqueles que de uma forma ou de outra acabaram se afastando do Eterno e prevaricando, fazendo coisas que não agradam ao Eterno. Estes realmente foram perseguidos e mortos. Porém, aqueles que foram fiéis ao Eterno, o Eterno deu com certeza o livramento, né? Como diz lá no Terrilim 91, né? Que o Eterno ele nos protege debaixo de suas asas, ele é escudo, broquel, né? Então, a estes o Eterno protege. Versículo 23, mas vou ferir seus filhos até a morte. Então, todas as assembleias messiânicas, ou seja, as congregações nazarenas, saberão que sou eu quem examina as mentes e os corações, e darei a cada um o que as obras de cada um merece. Então, aqui deixa bem claro, no versículo 23, que nós somos julgados por nossas ações, que nós somos julgados por nossas obras, tá bom? Então, se você faz o bem, você receberá o bem. Se você pratica o mal, se você pratica aquilo que não é do agrado eterno, você receberá aquilo que é mal, tá bom? Então, se você se envolveu com Jezabel, você se envolveu na idolatria, você cometeu adultério espiritual, você se envolveu com coisas que o Eterno não aprova, então você terá o resultado disso, tá bom? Não só para a época de Tiatira, não só para a época do período da Idade Média, que aqui é no período da Idade Média, onde está se passando essa situação profética, e também para os nossos dias atuais, que isso acontece nas áreas. Hoje em dia, sim, muitos judeus abandonam a fé no único Elohim verdadeiro e vão se veredando por um lado da idolatria. Eu mesmo conheço judeus ortodoxos praticantes que abandonaram o judaísmo para se envolver com o cristianismo, para se envolver com o budismo, para se envolver com o espiritismo kardecista. Então, muitos fazem isso dentro do nosso povo judeu, tá certo? Israelita. Muitos fazem isso. Então, o Eterno diz que ele vai julgar cada um de acordo com suas obras. Ele vai dar o que merece. Tá bom? Versículo 24. Mas para o restante, ou seja, nós, o remanescente, te atira para aqueles que não seguem estes ensinamentos, aqueles que não conheceram o que é chamado as profundezas de Rassatã. Eu digo isso, eu não estou impondo mais nenhum fardo sobre você. Ou seja, o Eterno, ele nos alivia, né, sobre aqueles que vivem a mensagem, a Torá, de forma prazerosa, com kavaná, com intenção. Né? Estes o Eterno, ele dá alívio. E aí ele continua no versículo 25. Apenas segure firme o que você tem, que até que eu venha. Então aqui ele faz a promessa que continuemos, sejamos perseverantes, sejamos fiéis, sejamos amantes da sua Torá. Estudamos as porções todos os dias. Nós temos as aliá, que são importantíssimas. Cada dia você lê um capítulo ali daquela porção da Torá durante a semana. Né? Para quem não sabe, nós temos o estudo da Torá, 5 livros, né?
E cada semana nós temos uma porção, chamada porção semanal da Torá, né? Que porção semanal significa, né? A porção semanal, ela significa algo importante, né? Para nós, né? A paraxá, em hebraico, né? Paraxá e o plural de porções, parashiot, para que nós possamos conhecer, né, a vontade do Eterno. Onde é que está a vontade do Eterno, Nazarenes? Na Torá. A Torá, ali é onde está a vontade do Eterno. Para que eu possa saber o que o meu Criador requer de mim, eu preciso estudar esses parashotes toda semana, certo? E para cada dia um capítulo, ok? Aquele ciclo anual ali de estudo da Torá. E aí, façamos isso até que o Eterno venha. Versículo 26. Ao que prevalecer e fizer as minhas obras, ou seja, viver as mitzvot da Torá, até que o objetivo seja cumprido, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, aqui é uma das promessas lá no, no reino do Machia, né? Quando o Machia reinar sobre as nações, né? Os que forem do Eterno, aqueles que estiverem com ele, serão governantes das nações. Ou bênção, né? Versículo 27. Ele os regerá, o Machia, regerá com vara de ferro, ou seja, Torá, e os esmigalhará com moleiro, né? Ou seja, aquele que não andar conforme a Torá será esmigalhado, ou seja, esmagado, tá certo? Quando você pega o pote lá, você taca no chão, quebra ele todinho, pisa, você deixa só, né, o pozinho todo quebrado. Então, aquele que não andar de acordo com a Torá durante o reino do Machia, que é o Machia que vai reger as nações, junto com o seu povo, né? Os Yehudim, os judeus, os israelitas, né? Israel, né? Quem vai governar as nações? Machia e Israel. Machia e Israel. É esse Israel atual aí, Hazaelias? Não, claro que não. Não é o Israel atual, é o Israel espiritual. Somos nós, os Yehudim que estão espalhados entre as nações. Sejam os ortodoxos, sejam os netzarim, sejam os messiânicos. No reino do Mashiach não haverá essas divisões, certo? Todos serão um único povo, né? Porque reconhecer, né, o Mashiach ali naquele momento. E estes serão dados autoridade sobre as nações, Israel, ok? E aí conclui o estudo, né? Assim como recebi a autoridade do Abacadosh, do eterno Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, também lhe darei a estrela da manhã, né? A estrela da manhã é o Mashiach, né? A estrelinha de Davi, a estrela. Por isso que eu tenho honra de usar a Maguen Davi. Eu tenho honra, porque ela será nos dada. Maguen Davi é uma Machia, é um símbolo do reino do Machia. Maguen Davi, que o pessoal chama de estrela de Davi, né? A estrelinha. Eu tô sem ela aqui para mostrar. Mas essa aqui, ó. Essa aqui. Maguen David. Olha o que diz aí, Guiliana 2:28. Eu lhe darei a estrela da manhã, que é essa aqui. Tá bom? Cabalisticamente falando, né? E o versículo 29, para nós concluirmos, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que Aruach HaKodesh, o Eterno, está dizendo à congregação nazarena, as congregações no mundo inteiro. Baruch Hashem. Aleluia. Aleluia. Baruch Hashem. Então, é esse estudo que eu compartilho com todos. Baruch Hashem. Bishem Hashem. E até a próxima.